Ralos hemisféricos. São elementos de captação tubulares cilíndricos dotados de grelha hemisférica na parte superior, geralmente metálica ou plástica. Os ralos hemisféricos são adotados em locais onde os ralos planos podem sofrer obstruções, como, por exemplo, as causadas por acúmulo de folhas de vegetação, detritos, etc. Este uso é possível dado o formato característico da grelha, que permite a retenção desse material em sua porção inferior e a passagem da água pela parte superior, ao formar certa altura de lâmina líquida. Dessa forma, uma aplicação muito útil para o ralo hemisférico é sua adoção em lajes e terraços sujeitos à deposição de folhas de vegetação. Outra vantagem do ralo hemisférico sobre o ralo plano é o fato de sua grelha apresentar frestas com área superior à de uma grelha plana de diâmetro equivalente, possibilitando maior vazão de admissão. Entretanto, a maior vantagem e principal razão para sua adoção em situações específicas de projeto está no fato de admitir água em seu interior de modo predominantemente radial, decorrente da forma peculiar de sua grelha, conforme sugerem as setas da figura. A admissão de água, preferencialmente radial no ralo, evita ou, ao menos, dificulta a formação do vórtice hidráulico, também chamado turbilhão ou redemoinho. Quando a lâmina d'água sobre um ralo plano que escoa vazões elevadas atinge determinada altura mínima, ocorre arraste de ar junto com a água para dentro do ralo. Esse ar acaba ocupando o lugar da massa líquida no interior das tubulações e, com isso, reduz sua capacidade de escoamento. Um dos recursos para se aumentar a capacidade de escoamento, por exemplo, de um condutor vertical, fazendo-o escoar mais água e menos ar, está justamente na justaposição de uma grelha hemisférica em sua embocadura, junto ao fundo de uma calha, de modo a evitar ou reduzir a ocorrência do vórtice, como indica a figura. Calhas. Uma calha nada mais é do que um canal aberto de material adequado que recolhe água de coberturas, terraços, etc., ao mesmo tempo em que conduz a um ponto de destino, geralmente um condutor vertical. As calhas também podem descarregar livremente sobre bandejas pluviais. Como o fluxo se dá por gravidade, as calhas horizontais geralmente são dotadas de caimentos no sentido do escoamento, que variam geralmente de 0,5% a 4%. As calhas e seus acessórios podem ser adquiridos prontos, pré-fabricados industrialmente, ou então ser moldados, dobrados, conformados e soldados artesanalmente, sob medida, em pequenos estabelecimentos especializados a partir de chapas de aço galvanizado ou folhas de Flandres, com espessuras que variam da chapa 28 até a chapa 20. Também podem ser fabricadas artesanalmente com chapas de cobre, geralmente de espessuras da chapa 28 até a chapa 24. Já as calhas e acessórios pré-moldados em linha industrial podem ser de aço galvanizado, alumínio e PVC rígido. Desenvolvimento de uma calha nada mais é do que a medida da largura de chapa necessária à sua confecção, como mostra o exemplo. As calhas de chapa galvanizada ou folha de Flandres costumam ser padronizadas com os desenvolvimentos de 25, 28, 33, 40, 50 e 100 centímetros, ao passo que as de chapa de cobre geralmente são padronizadas com os desenvolvimentos de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 centímetros. A NBR 10844 de 1989 determina que as calhas de beiral e de platibanda devem, sempre que possível, ser fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura e o mais próximo possível desta. As calhas de beiral e de platibanda devem ter caimento uniforme com declividade mínima de 0,5%. Nos casos em que transbordamentos ao longo da calha não possam ser absolutamente tolerados, essa norma determina a previsão de extravasores, descarregando em locais apropriados, instalados em seu bordo livre como medida de segurança. Bordo livre de uma calha é o seu prolongamento vertical acima da maior altura de lâmina d'água prevista, com a função de evitar transbordamentos. As calhas de beiral não requerem bordo livre, pois geralmente podem extravasar para áreas externas à edificação, ao passo que as calhas internas devem ser projetadas considerando-se bordo livre e vertedouros de segurança. A norma pressupõe a existência de bordo livre nas calhas, mas não define critérios para o seu dimensionamento. É comum a adoção de uma altura de bordo livre não inferior a 2/5 da altura da máxima lâmina d'água prevista para a calha,
com valor menor ou igual a 7,5 ou 8 centímetros, onde B é igual à altura do bordo livre da calha em centímetros. H é igual à altura da máxima lâmina d'água na calha, em centímetros. Entretanto, tem sido habitual entre os projetistas a adoção de uma altura de bordo livre igual à altura da lâmina d'água calculada, ou seja, dobra-se o valor desta altura, porém observando o limite de 8 centímetros.